Bem-vindos ao canal Saúde e Forma. Nesse videotreino vamos analisar um treinamento que eu fiz, que foi um treinamento de definição, no qual eu utilizei séries longas para estimular a queima de gordura. O treinamento foi dividido em A, B e C. No treino A eu coloquei os exercícios de pernas, ombros e abdômen. No treino B eu coloquei os exercícios de costas e tríceps. E no treino C eu coloquei os exercícios de peito, bíceps e antebraço. Eu utilizei 3 séries de 18 repetições em todos os exercícios, com exceção dos abdominais, nos quais eu utilizei 3 séries de 20 repetições. Vamos verificar então os exercícios de cada treino. No treino A, o extensor, a máquina de glúteos, a panturrilha sentado, desenvolvimento posterior, elevação lateral concentrada, remada alta no cabo, abdominal na paralela, adução lateral de tórax. No treino B, remada articulada aberta, remada cavalo fechada, pull-over no cabo, tríceps testa romana, tríceps pulley inverso, tríceps francês unilateral. E no treino C, supino inclinado, supino reto articulado, crucifixo declinado, rosca direta na barra W, rosca inversa no cabo, rosca simultânea e a rosca de punho. Bora conferir a execução desses exercícios? Vamos começar pelo treino A, no qual eu executo os exercícios de pernas, ombros e abdômen. Primeiro exercício: extensor, ou cadeira extensora, como é conhecido. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de extensão do joelho, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do joelho. O músculo motor principal é o quadríceps, e o objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade ao quadríceps. Segundo exercício: extensor de quadril ou máquina de glúteos, como é conhecido. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de extensão do quadril e flexão do joelho, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de flexão do quadril e extensão do joelho. Os músculos motores principais são os glúteos e os isquiotibiais. Os músculos estabilizadores são os abdominais, o lombar e os adutores e abdutores do quadril. O objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade aos glúteos e principalmente aos isquiotibiais. Apesar de ser conhecido popularmente como máquina de glúteos, este exercício acaba trabalhando um pouco mais os isquiotibiais do que os glúteos, devido ao fato de que os isquiotibiais estão envolvidos nos dois movimentos do exercício. Ele está envolvido tanto na extensão do quadril quanto na flexão do joelho. Mas é um exercício que trabalha os glúteos também com bastante intensidade. Terceiro exercício: panturrilha sentado. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão plantar do calcanhar, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão dorsal do calcanhar. O músculo motor principal é a panturrilha, incluindo o sóleo e o gastrocnêmio, e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade à panturrilha e principalmente ao sóleo, porque esse exercício trabalha um pouco mais o sóleo do que o gastrocnêmio.
Quarto exercício: desenvolvimento posterior. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de abdução vertical da articulação do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de adução vertical da articulação do ombro e flexão do cotovelo. Os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. O músculo sinergista é o tríceps. Os músculos estabilizadores são o peitoral maior e os músculos da região dorsal, principalmente o grande dorsal ou o latíssimo do dorso. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar ênfase no deltoide e no trapézio, sendo que esse exercício pega um pouco mais o deltoide do que o trapézio. Quinto exercício: elevação lateral concentrada. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de abdução vertical da articulação do ombro, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de adução vertical da articulação do ombro. Os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. O músculo sinergista é o supraespinhal. Os músculos estabilizadores são o peitoral maior e os músculos da região dorsal, principalmente o dorsal maior ou latíssimo do dorso. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar prioridade no deltoide e no trapézio, sendo que esse exercício pega um pouquinho mais o trapézio do que o deltoide. Sexto exercício: remada alta no cabo. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de abdução vertical da articulação do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de adução vertical da articulação do ombro e extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. Os músculos sinergistas são o supraespinhal, o bíceps braquial e o braquial. E o objetivo desse exercício nesse treinamento é dar prioridade no deltoide e no trapézio, sendo que esse exercício dá um bom equilíbrio entre o deltoide e o trapézio. Sétimo exercício: abdominal na paralela. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de flexão da coluna lombar e retroversão da pelve, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de extensão da coluna lombar e anteversão da pelve. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. Os músculos sinergistas são o ilíaco e os psoas, tanto psoas menor quanto psoas maior. E o objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade ao reto abdominal. Oitavo exercício e último do treino A: adução lateral de tórax. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de inclinação lateral da coluna lombar, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, também realizamos o movimento de inclinação lateral da coluna lombar. A diferença é que na fase concêntrica do exercício, a inclinação lateral da coluna lombar é feita para o lado contrário ao peso, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, a inclinação lateral da coluna lombar é feita para o lado que está o peso. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e os transversos do abdômen. Os músculos estabilizadores são o lombar, o ilíaco e os psoas, tanto psoas maior quanto psoas menor.
E o objetivo deste exercício, neste treinamento, é dar prioridade aos oblíquos. Para melhores resultados, e também por uma questão de segurança, é importante procurar manter a postura durante a execução deste exercício. Não deixar o quadril se deslocar para frente ou para trás, não deixar o tórax também se deslocar para frente e para trás, e principalmente toma cuidado para não movimentar o quadril para os lados durante a execução do movimento. É comum alunos e atletas que não estão acostumados a fazer esse exercício inclinar a coluna para um lado e deslocar o quadril para o outro lado e vice-versa. Isso pode prejudicar a coluna, além de diminuir a eficiência do exercício. Portanto, como eu já mencionei, por uma questão de segurança e também para melhores resultados, é importante procurar manter a postura na execução desse exercício. Vamos agora para o treino B, no qual eu executo os exercícios de costas e tríceps. Primeiro exercício: remada articulada aberta. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de adução horizontal do ombro e extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o dorsal e os redondos, redondo maior e redondo menor. Os músculos sinergistas são o bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial. E o objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade à porção lateral do dorsal. Esse é um exercício que pega o dorsal por completo, mas ele dá mais prioridade para a porção lateral. E também pega bastante os redondos, principalmente o redondo menor. Segundo exercício: remada cavalo articulada fechada. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de extensão do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo realizamos os movimentos de flexão do ombro e extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o dorsal e o redondo maior. Os músculos sinergistas são o bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial. E o objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade à porção medial do dorsal. É um exercício que também pega bastante o dorsal por completo, mas dá ênfase principalmente na porção medial, além de pegar bastante o redondo maior também. Terceiro exercício: pullover no cabo. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de extensão do ombro, enquanto que na fase excêntrica do mesmo realizamos o movimento de flexão do ombro. Os músculos motores principais são o grande dorsal e o redondo maior. O músculo estabilizador é o tríceps, que permanece contraído durante todo o movimento. E o objetivo deste exercício neste treinamento é trabalhar uma maior quantidade de fibras musculares do dorsal, da porção lateral até a porção medial.
além de pegar bastante o redondo maior também. Quarto exercício: tríceps testa romano. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o tríceps, o músculo sinergista é o ancônio, o músculo estabilizador é o grande dorsal, e o objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade às porções longa e medial do tríceps. Esse exercício ele proporciona um bom equilíbrio entre as porções longa, medial e lateral do tríceps, além do ancônio, mas as porções longa e medial são um pouco mais exigidas. Quinto exercício: tríceps pula inverso. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o tríceps, o músculo sinergista é o ancônio e o músculo estabilizador é o grande dorsal. O objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade principalmente à porção lateral do tríceps e ao ancônio. Sexto exercício: tríceps francês unilateral. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o tríceps, o músculo sinergista é o ancônio e o músculo estabilizador é o grande dorsal. O objetivo desse exercício nesse treinamento é proporcionar um bom equilíbrio entre as porções longa, medial e lateral do tríceps e o ancônio. E por último, vamos para o treino C, no qual eu executo os exercícios de peito, bíceps e antebraço. Primeiro exercício: supino inclinado. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de adução horizontal da articulação do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o peitoral maior, o músculo sinergista é o tríceps, os músculos estabilizadores são o deltoide e o grande dorsal,
e o objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade à porção superior do peitoral maior. Segundo exercício, supino reto articulado. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de adução horizontal da articulação do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução horizontal da articulação do ombro e flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o peitoral maior, o músculo sinergista é o tríceps, os músculos estabilizadores são o deltoide e o grande dorsal, e o objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade à porção medial do peitoral maior. Terceiro exercício, crucifixo declinado. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de adução horizontal da articulação do ombro, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de abdução horizontal da articulação do ombro. O músculo motor principal é o peitoral maior, os músculos estabilizadores são o bíceps, o deltoide e o grande dorsal, e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade à porção inferior do peitoral maior. Quarto exercício, rosca direta na barra W. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial. O músculo sinergista é o bráquio radial, e o objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade na porção curta do bíceps. Quinto exercício, rosca direta inversa no cabo. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial. O músculo sinergista é o bráquio radial, e o objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade à porção longa do bíceps, o braquial e o bráquio radial. Sexto exercício, rosca simultânea. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial. O músculo sinergista é o bráquio radial, e o objetivo deste exercício neste treinamento
é dar prioridade principalmente à porção curta do bíceps. Esse exercício proporciona um bom equilíbrio entre as diferentes porções do bíceps, o braquial e o braquiorradial, mas a porção curta do bíceps é um pouco mais exigida. Sétimo e último exercício: rosca de punho. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão do punho, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do punho. Os músculos motores principais são o flexor radial do carpo, o flexor ulnar do carpo e o palmar longo. O objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade aos flexores do punho ou ao antebraço.